Bom dia, mulheres poderosas! Iniciando mais um dia de treinamento. E hoje o dia nos aguarda treinamentos assim excelentes com mulheres poderosas. Hoje nós estaremos falando sobre esperança em meio à dor. Nesse mês em que todos os treinamentos são voltados para o não suicídio, estamos trazendo mulheres especializadas em diversas áreas para trazer conteúdo de fortalecimento e empoderamento para o nosso Instituto Uma Mulher por Outra. E hoje, trazendo esse tema com vocês, Luciene Laureano, ela que é radialista, locutora, palestrante e nossa autora do livro Poder Feminino. Luciene, gratidão por essa manhã você estar conosco, trazer para a gente um conteúdo transformador para nossas vidas. Esteja à vontade, a sala é sua. Bom dia, mulheradas, mulheres corajosas, mulheres maravilhosas. Bem, eu não preciso nem me apresentar, porque a pastora Kelly fez toda a minha apresentação. Bem, para quem me conhece, gente, eu estou num cantinho do estúdio do meu filho aqui improvisado, porque meu molde lá em cima queimou, tá? Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a esperança em meio à dor. Já quero começar dizendo que o mundo diz que a esperança é a última coisa que morre. Nós afirmamos que a nossa esperança morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, que é Jesus. E nós estamos aqui hoje para poder falar sobre o Setembro Amarelo, trazer uma conscientização da vida, trazer uma conscientização sobre que viver não é mera coincidência. A vida ela tem um propósito e eu tenho certeza que são os melhores. A vida ela é feita de percalços, de tropeços, de pedregulhos em meio ao caminho, mas a tua vida, como a minha, como de qualquer uma outra pessoa, tem um propósito. Nós não nascemos, ou seja, Deus não nos escolheu porque nós nascemos. Nós nascemos porque Ele nos escolheu. E para cada um de nós, Deus tem um propósito de vida, projetos, sonhos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Saber reconhecer. A primeiro tópico que eu quero falar com vocês é saber reconhecer a dor como algo humano. Às vezes, lidar com dor é desafiador. Eu quero trazer um exemplo muito claro aqui. Não estou aqui para falar hoje de religião, mas estou aqui para falar sobre vida, sobre essa conscientização. Nós vemos exemplos de mulheres que sofreram no passado e que nos deixam um exemplo de vida hoje, como Ana. Ana era uma mulher avançada de idade que desejava ter filho, mas ela era desdenhada, ela era uma mulher frustrada porque ela é estéril. E ela tinha uma mulher rival chamada Penina, que fazia de tudo para entristecer seu coração. Ana passava-se os anos, todas as mulheres geravam e ela era a única que não gerava. Mas aquela frustração, aquela humilhação que ela passou, fez com que ela se chegasse ao autor e dono da sua vida, que era Deus. Fez com que ela chorasse, se humilhasse, clamasse a Deus. E foi necessário ela passar pela dor para que ela alcançasse o seu milagre, que foi o seu filho Samuel. Então, eu quero dizer para você que a vida ela não é um acaso, existe um propósito. Estão me ouvindo? Estamos. Estou. Sim, dando sequência. Assim como Ana, ela queria gerar um filho, eu quero hoje dizer para vocês que o meu sonho também era gerar um filho. E hoje eu não quero contar experiências da vida de outros, eu quero falar sobre mim. Quem é Luciene Laureano dentro desse tema esperança e dor? Eu quero dizer para você que eu era como Ana, desejava ter um filho. Só que eu não era estéril. Mas eu tinha um problema que me impedia, que me interrompia de engravidar. Mas aprouve Deus abrir a minha madre e eu gerar. O meu filho ele foi gerado nas trompas, nasceu com anemia falciforme e eu quase o perdi. Você imagina você levar uma gestação, não completei os 9 meses, mas fui até o 8º mês, com risco de vida, com 3 eclâmpsias. Na mesa de parto eu tive uma. Olha a dor e o sofrimento por causa de um propósito. E hoje eu quero dizer para você que o meu filho está aí com 25 anos, nunca tomou um ácido fólico,
nunca teve uma internação por conta de falciforme. Então, eu quero dizer para você que a nossa dor, ela existe um propósito. E olha só, eu passei por a pré-eclâmpsia, era inviável ter meu filho, porque com 16 semanas o doutor Ismael, que é ginecologista, referência aqui em Juiz de Fora, ele disse que meu marido teria que tirar o feto e eu confiei em Deus. Meu filho está aí para a glória de Deus. E vou falar para vocês que a dor, ela não cessa por aí. Quantas mulheres que sofrem, às vezes, por causa da esterilidade, às vezes ela é desprezada pelo próprio marido porque ela não consegue gerar. Quantas mulheres que são anuladas porque elas não conseguem, fazem tratamento e não conseguem, e aí o marido não te entende, não compreende a tua dor, aí você começa a se anular, você começa o não merecimento, Deus não permitiu eu ter um filho porque eu não sou merecedora. Nós somos merecedoras de tudo aquilo que Deus planejou para nossas vidas. E aí vem o momento que você não pode gerar, que a sua madre não gera, vem aquele momento de frustração, de rejeição, aquele momento de choro, de amargura, aquele momento que você se trava, você silencia a sua dor. E todas as dores silenciadas, elas adoecem. Todas as dores silenciadas, elas matam. Elas matam o sentimento, matam a fé, elas sufocam a sua esperança, a sua perspectiva de vida. Então, nós, mulheres, somos muito mais fortes do que nós imaginamos. Outro exemplo de dor, saber reconhecer a dor como algo humano. Porque dores, elas não são para sempre. As dores não nos definem como mulheres. Eu quero citar o exemplo de Marta e Maria. A dor dessa mulher, quando ela perdeu o irmão, ela tem que enterrar o seu irmão. Então, existe dores diferentes. Qual que é a dor que hoje te afeta? Qual que é a dor que hoje te faz chorar? Qual que é a dor que hoje tira a sua paz, o seu sono? Qual que é a sua dor hoje que às vezes você questiona e até mesmo diz assim, eu não vou dar conta. Então, existem diversas dores, a dor da perda, a dor da rejeição, a dor de ser abandonada, a dor de não ter uma paternidade reconhecida, a dor de você ser uma pessoa invisível, é como se ninguém te visse, é como se você não existisse. Não, oi. A Fátima chegando. Seja bem-vinda. Então, eu quero dizer para vocês que Ruth, outro exemplo da Bíblia, que sofreu com luto, a perda do seu marido e da sua sogra. Ruth, ela tinha tudo para que ela se acolhesse, para ela se recolher e ficar ali curtindo somente a sua dor e o seu sofrimento. Mas Ruth escolheu confiar num Deus. Então você vai falar assim, Luciane, então a minha dor está condicionada só eu confiar em Deus? Não, está no você falar. Se você tem uma amiga, uma verdadeira amizade que você possa falar. Existem momentos na nossa vida em que nós não conseguimos falar. Apenas as nossas lágrimas se tornam palavras. Eu vou contar para vocês uma experiência aqui dentro desse reconhecer a dor. Para quem não conhece a minha história, para quem já leu o capítulo aí, meu artigo do livro Poder Feminino, já sabe o que eu vou falar aqui. O meu marido, no ano de 1999, ele foi desenganado pela medicina. Eu estava no rádio, como radialista, e eu estava trazendo uma mensagem de motivação para as pessoas e falando sobre o significado da oração do Pai Nosso. E aí, de repente, o telefone toca e eu fui atender. Na época, era meu pastor falando: Olha, Luciene, assim que você fechar sua programação, vem direto aqui para o hospital, para o HU do Morro da Glória, porque o seu marido está sendo examinado por uma equipe médica e o médico precisa conversar contigo. Nós temos aqui na sala a Rafaela Freitas, inclusive a enfermeira lá do HU. Não é da época dela. E aí eu fechei a minha programação no rádio, peguei um táxi e fui direto para o hospital. Chegando lá, tinha o chefe da infectologia, Dr. Ronald, junto com os demais residentes ali. E estudante de medicina, e ele falou comigo assim, Luciene, o teu marido está bichado. Teu marido tem apenas 60 dias de vida. Você imagina, você pouco tempo de casada, com um filho pequeno. Meu filho tinha 5 meses. O médico virar para você e falar: seu marido tem 60 dias de vida?
Eu falei, qual que é o diagnóstico dele? Porque meu marido começou com infecção urinária, prurido pelo corpo, e ele chegou para mim e falou assim, o seu marido está com AIDS, fase terminal. E para quem é da área de saúde, entende. Fez o HIV-1, HIV-2, ele pediu os exames, mas no dia que ele me deu esse diagnóstico, falou com meu marido desse jeito, eu falei para ele assim, a última palavra vem de Deus. Deus é o dono da vida. Às vezes, determinadas situações na sua vida, elas perdem o controle porque você aceita palavras como pouso sobre a tua vida. Mas lembre-se que palavras contrárias, palavras de maldição, palavras que vão mexer com a sua autoestima e vão te trazer fracasso, elas não terão pouso. Assim como o vaguear de uma andorinha não tem pouso, elas não podem ter pouso sobre a nossa vida. E eu disse para ele, a última palavra vem de Deus, porque Deus é o dono da vida. E aí veio aquela coisa de eu vou ser rejeitada pelos meus familiares, eu vou ser abandonada pelos meus amigos, pelas minhas amigas, e agora eu vou estar sozinha nesse barco. E eu disse assim, o senhor pede os exames, e daqui a 60 dias a gente conversa. Ele falou, não, antes, vocês vão vir aqui para poder eu mostrar o exame para você. E aí, naquele dia, meu marido perdeu o chão, e ele falou, se você quiser ir embora, você tem a liberdade de me abandonar. E foi aquele momento que eu lembro que ontem a Suzy falou à noite no treinamento dela sobre a cumplicidade, a comunhão do casal. E aí, sabe o que aconteceu? Eu fui para casa. E aí, meus cunhados, minha sogra, todo mundo assustado. A Luciene ela não mostrou nenhum pouquinho de medo. Será que ela vai abandonar o meu filho? Vai abandonar meu irmão? Eu sentei no sofá e falei com meu marido assim: deixa eu te falar. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Olha, eu estava reconhecendo que aquela dor era humana. E aquela dor não ia me matar. Eu tinha essa convicção. Mas até quando, Luciene, você mostrou essa fortaleza? Eu tinha um filho de 5 meses no braço. E como falar isso para minha família? Como chegar para falar com os meus pais isso? E aí meu marido fez o exame e veio positivo. E aí chega o médico de novo, chama a gente e fala, ó, pode fazer você e seu filho, que vocês também estão bichados. E aí, quando o médico falou que ele tinha 60 dias de vida, ele foi só piorando. Imagina um homem com 1,72 m de altura, com 39 quilos. Meu marido teve todos os problemas de saúde possível. Eu, Luciene, eu poderia ter abandonado, eu poderia ter falado, Deus, o Senhor foi perverso comigo, o Senhor foi injusto comigo. Poxa, eu estava lá dentro da casa dos meus pais, o Senhor permitiu eu sair da casa dos meus pais, o Senhor não escolheu o marido para mim. Eu não escolhi, mas por que o Senhor não me poupou de passar por essa dor? Mas ao invés de eu fazer isso, sabe o que eu fiz? Eu entrei para o meu quarto, no dia que eu recebi o diagnóstico dele, e o diagnóstico da falciforme do meu filho, entrei para o meu quarto e fiz o que diz em Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra para o teu quarto, porque você tem um pai que em secreto ele te vê, ele vai te responder. E ali eu entrei para dentro do quarto e falei, Deus, o Senhor é o dono da vida. E a última palavra vem do Senhor, não vem do homem. E eu declarei isso para mim, que o meu marido viveria, que o meu filho viveria. E aí Deus provou para a medicina que realmente a última palavra vem dele. Enquanto a medicina deu 60 dias de vida para meu marido viveu 26 anos. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: quando você recebe um processo na tua vida e que você entende que esse processo é humano, mas que ele não vai durar para sempre, é outro nível. E aí, sabe o que começou a acontecer? Quem buscar no laboratório do HU os exames do meu marido, vai ver que foi dando carga indetectável, até ele dar negativo. E aí eu falo para você vai falar assim, mas isso é impossível, realmente, Deus é Deus impossível. E aí chegou o momento de rejeição, em que meu pai me virou as costas, meu pai me ameaçou tirar de casa, meu pai me ameaçou meu marido de morte, por diversas vezes invadiu a nossa casa. Diversas pessoas viraram as costas, mas eu tive as verdadeiras que me abraçaram. Me abraçaram porque eu decidi dar o grito do socorro. Então, eu decidi não silenciar minha dor. Hoje, pessoas chegam ao ponto do suicídio, por quê? Porque elas decidem silenciar a sua dor. E nós não podemos silenciar, nós temos que falar, nós temos que dar o grito do socorro. Quando chega numa situação em que você está vendo que sozinha você não vai dar conta, nós temos sorte. O tempo inteiro.
Então, nós temos o quê? Que resolver, abrir a boca. Entra aí no seu celular. Entre. E ela tá aqui me chamando. Oi, Lu. Caiu aí? É que eu fui abrir ali o portão. De manhã aqui é movimento. Ô, Lu, aproveitando que você parou um pouquinho, pede para as meninas abrir as câmeras para a gente tirar uma foto. Meninas, abram as câmeras de vocês aí para fazer uma foto. Abri a minha. Ai, que linda! Ei, tudo bem? Eu tô, fofinha. E você? Graças a Jesus, nós estamos bem. Desafios, mas não podemos parar. Olha, tanta Verdade. mulher linda, olha só. Quando abre as câmeras assim. Vamos lá? Vamos tirar foto. Todo mundo abre. Falta só a Rafaela, Letícia e Simone. Vocês vão abrir para a gente tirar uma foto? Rafaela, tadinha, chegou do plantão agora. Vamos para fazer uma fotinha, meninas. Eu tô amamentando, por isso que eu não vou abrir. Tá bom. Ah, Vamos lá? Todo mundo X. Cadê o sorriso de vocês? X. X. Isso. Eu devo ter saído zaroia, porque eu não encontro sem óculos. Saiu não. De Eu com, paquera, eu com certeza saí bem linda, em nome de Jesus. Eita, Glória! Olha a Fátima, gente. Confiante. Mas tem que vigiar a professora Kelly, tá, gente? Pacote, tem que vigiar. Na associada. Tá no grupo. Vamos no grupo. Então, vamos lá? Pode continuar, Lu. Então, vamos lá. Então, meninas, eu quero dizer para vocês o seguinte: a nossa dor, o nosso sofrimento, eles são como sementes lançadas à terra. Nós precisamos ter coragem para rasgar a nós mesmos, para nós se tornarmos sementes boas e transbordarmos na vida de outras pessoas. Passar por dores, por perdas, sofrimento, abandono, abusos, pessoas duvidarem da tua credibilidade, duvidar do teu potencial, tudo isso faz parte da trajetória. Mas todas essas dores não definem quem realmente nós somos. Então, eu quero dizer para vocês, mulheres que estão aqui, eu tinha tudo para jogar tudo para cima. E olha que isso há 20 e tantos anos atrás não tinha essa rede de apoio que hoje nós temos. Hoje nós temos psicólogos, nós temos psicanalistas que podem nos auxiliar, que eu acho que isso é uma coisa essencial, eu acho que isso é uma coisa maravilhosa e muito útil na vida de nós mulheres, porque nós mulheres, as pessoas falam assim, a Bíblia fala que a mulher é a parte mais frágil, nós somos frágeis para levantarmos uma construção, uma fundação, e mesmo assim tem mulher que faz isso, tá? Mas olha a fortaleza que Deixa eu nós somos abaixar o microfone. Nós somos mulheres, nós somos mãe, nós somos esposa, e dentro desses papéis, nós somos empreendedoras, nós somos psicólogas, nós somos enfermeiras. Olha quantas funções nós temos. Então, nós, mulheres, carregamos o mundo nas costas. E é necessário, quando nós, mulheres, estamos com um sufocamento, passando por um processo, é necessário a gente abrir a boca e falar. É necessário nós se dispormos a abrir a nossa boca e gritarmos, porque aquilo que nós não falamos vai nos sufocando, vai nos adoecendo e vai nos matando. Hoje nós vemos o alto índice de suicídio por conta disso. Às vezes a pessoa fala assim, a pessoa chegou num ponto de suicídio porque ela foi silenciada. E eu sei que existem pessoas que silenciam a voz da outra. Então nós temos que ficar atenta a essas vozes que estão sendo silenciadas para que elas possam gritar socorro e para que nós possamos ir lá e resgatá-las. Então, se você conhece alguém ou você está vivendo esse momento em que você está sendo silenciada diante da dor, reconheça a sua dor como algo humano. Não é algo definitivo. E essa tua dor não vai te definir. Então, você pode orar, você pode rezar, fazer as suas preces,
pedir orientação a Deus, buscar a Deus, mas também buscar ajuda, tanto para a sua saúde mental, que ela é essencial. Porque se aqui não estiver bem, nada mais estará. Houve momentos na minha vida em que eu queria ir para o meio do mato para poder gritar. Eu tinha amigas que, pelo fato de elas me acompanharem durante muitos anos e verem a resistência que eu tinha, elas me achavam muito forte. E achavam que fora, a Lu é forte, a Lu a gente não precisa preocupar. Quantas pessoas que olham para nós e nos enxergam como fortaleza. Aqui está aqui, ó, na live, a Luciana Mello. Ela às vezes fala comigo, quando há um tempo atrás, quando nós nos conhecemos, que ela começou a conhecer minha história, ela ficou meio chocada com a minha história. Tipo assim, a Lu vive como se ela não tivesse problemas. Não, eu aprendi a confiar em Deus. E quando eu preciso, que a minha alma grita, pedindo socorro, eu grito, ô Luciana, eu quero falar. Eu falo com ela assim, você tem 8 minutos para mim? Nós sempre temos alguém para poder desabafar. E tá tudo bem. Nem o tempo todo nós seremos fortes. Tem os nossos momentos de fraqueza. E nós temos que ser humildes para reconhecer esses momentos de fraqueza. Saber que, apesar dos cuidados de Deus sobre a nossa vida, nós somos frágeis, nós temos o nosso momento de fragilidade. Existe um momento que nós precisamos silenciar, ficar em off, para a gente poder pensar, colocar os pensamentos em dia. Ontem, eu fui fazer uma entrega e aí surgiu uma venda repentina que eu tive que deslocar para um bairro aqui de Juiz de Fora. E a pessoa quem eu fui atender, ela parece ser meia birolada da cabeça, mais do que eu, assim, sabe? Que ela é muito agitada. Só que eu entendi que, quando eu olhei para ela assim, ela toda feliz, sorrindo, porque nós, mulheres, somos assim, nós nos mantemos fortes para manter outros fortes, porque eu vivi isso durante uma vida, e eu percebi isso naquela mulher ontem. Ela sorrindo, grita um vizinho, chama outro e tal, não sei o quê. E aí, quando ela me trouxe aqui em casa, ela me colocou no carro para me trazer em casa, ela virou e falou assim, Lu, você não sabe como que é bom as pessoas aparecerem assim do nada na nossa vida. Ela falou, hoje eu não fui na loja, a loja é dela, eu não consegui sair de casa. Aqui dentro está preso algo, aqui dentro tem algo que está me matando. Nós paramos aqui na porta, ela me trouxe aqui. Quase que eu entro atrasada aqui no treinamento ontem à noite por conta disso. Eu parei para ouvi-la. Porque quando ela vai falar com o marido dela que ela está cansada, que ela está esgotada, ele falou, mulher cheia de mimimi. Você tá o quê? Na TPM? Você quer o quê? Um chocolate? O que você quer? Você quer um Pix? Ela fala, não, amor, eu preciso conversar nada. Mulher sempre precisa conversar. Mulher tem que falar 10 mil, 20 mil palavras para ela satisfazer. Eu tô cansada, não posso te ouvir. Ô, Lu, me Fala. perdoa, me perdoa interromper, mas esse marido ainda tá bom, que ainda pergunta se ela quer um chocolate ou um Pix. Porque tem muitos que realmente falam, isso é bobagem, vai procurar o que fazer, mulher chata. Na verdade, são as palavras que as mulheres mais ouvem, é que são chatas. E uma pauta que você trouxe, que eu acho muito importante, é essa, de olhar para o outro. Precisamos parar mais e olhar para o outro. A gente está numa correria muito grande, todo mundo acelerado, todo mundo tem o que fazer, e todo mundo já responde assim: eu estou muito ocupada, eu estou muito ocupada, eu sou muito ocupada. E nesse sou muito ocupada, as pessoas estão esquecendo de olhar para o outro, de perceber. E nós, mulheres, temos uma qualidade que os homens não têm, que é a percepção, a intuição. Nós somos intuitivas, nós somos sensíveis uma com a outra. E se nós estivermos no controle automático, como é que nós vamos ser, né, usar essa habilidade que é nossa natural como mulher, de ser intuitivas, de perceber a dor do outro, de olhar e nos conectar com o outro e saber que o outro não está bem. E como você falou, e perguntar o que está acontecendo. E, na verdade, as pessoas estão só querendo essa pergunta: o que está acontecendo, para que elas se desmanchem, chorem, confessem, né, as suas dores. E aí, às vezes, com uma conversa, a gente consegue livrar uma pessoa de de um futuro suicídio, né? De um, de um acontecimento trágico. É verdade. E nós, mulheres,
temos uma percepção tão grande, nós temos a sensibilidade. Eu, por exemplo, eu tenho uma sensibilidade muito grande em conversar com as pessoas. Eu consigo detectar que tem algo de errado com a pessoa conversando por telefone. A Rafa está aqui na live, aqui no treinamento, ela sabe disso. Eu sei exatamente quando a Rafa está bem pela tonalidade de voz dela. A Luciana, eu consigo saber que tem algo de errado pela voz dela. O jeito dela se pronunciar. Às vezes você olha para uma pessoa que eu nem conheço, mas olha para a pessoa assim e você vê que existe algo ali incomodando ela e que às vezes ninguém para ouvi-la. Como essa minha cliente ontem. Ela ficou aqui 40 minutos comigo dentro do carro. Ela falou: Lu, ninguém para me ouvir. As pessoas acham que eu sou máquina. As pessoas acham que eu tenho que cuidar de todo mundo. É o que a Suzy ontem falou, sabe? E às vezes nós se colocamos fortaleza para poder proteger o marido, para proteger o filho, para proteger o A, proteger o B, e a gente acaba esquecendo de nós. Ontem foi falado isso no treinamento e a sequência continua hoje. E eu, por muitas das vezes, silenciei a minha dor por conta dos outros da minha família. Eu, por exemplo, eu silenciava a dor da rejeição paterna para preservar a minha mãe. Eu sujeitei a silenciar a minha dor da doença do meu marido, porque a minha mãe tinha ele como um filho e eu queria preservar ela, mostrar para ela que estava tudo bem. Aí veio a fase do Alzheimer da minha mãe, veio a fase do câncer na vida da minha mãe, e que eu me mantia forte, para mim estava tudo bem, era uma dor humana, estava tudo certo, para preservar a saúde emocional do meu marido, porque ele tinha ela como uma mãe, para preservar o meu filho que amava a avó. Então, vocês entendem que a vida ela é um ciclo e ela se torna vicioso, e às vezes nós fazemos isso no inconsciente. Silenciamos a dor a ponto de nós chegarmos num estágio de esgotamento mental, de esgotamento físico, esgotamento emocional, esgotamento psicológico, e o nosso corpo começa a gritar. Porque aí começa a vir a ansiedade, a depressão, começa a vir inflamações pelo corpo, e as inflamações vai adoecendo os órgãos do nosso corpo, aí surge a diabetes, surge a hipertensão, surge o hipotiroidismo, doenças psicossomáticas. Então, dores, elas não têm que ser silenciadas. Dores, elas precisam ser faladas. Ah, mas a quem falar? Nós temos hoje profissionais. Há 26 anos, eu não conseguia enxergar até essa visão de um psicólogo, de uma psicanalista para poder me auxiliar. Hoje nós temos. Hoje nós temos inúmeros baitas profissionais para nos auxiliar. E o maior psicólogo nosso é Deus. E eu falo que Deus ele tem saudade de ouvir a nossa voz. Você sabia que às vezes Deus permite situações da nossa vida para ouvir a nossa voz? Porque às vezes nós perdemos tanto tempo no telefone com uma amiga, conversamos horas e horas, e conta caso, e na hora da nossa dor, a gente só fala assim: Deus, eu não vou dar conta. Não é isso que ele quer que você fale com ele. Deus quer que você detalhe sua situação para ele. Olha, Deus, eu tive uma perda e essa perda está mexendo comigo. Eu não consigo, Deus, não é que eu não aceite, mas sabe, está me corroendo aqui, isso está trazendo bloqueios, isso está tirando a minha paz, está tirando meu sono, meu apetite. Deus, ele quer que você detalhe a tua dor. Então, todas as nossas dores, elas podem ser colocadas diante de Deus. Independente do seu credo religioso, Deus só quer ouvir a tua voz. Deus, ele não é religioso. Ele quer simplesmente que você fala. Ele tem prazer quando nós falamos assim: Pai, eu estou cansada. Eu cheguei num estágio em que eu sozinha não estou dando mais conta. Deus, ele quer que nós façamos isso. Ele é nosso pai. E como pai, ele quer ouvir a nossa voz como filha. Deus, olha, eu sou mulher. Está muito pesado o meu fardo. A minha trajetória está muito pesada. Senhor, eu sou marcada por dores de perda, portas que se fecham, desprezo, frustrações, as pessoas zombam de mim, eu duvido do meu potencial, do meu caráter. Todos os meus projetos estão aqui, eu não consigo realizar, eu não consigo concretizar, eu estou frustrada, eu estou cansada, eu estou cansada. É isso que Deus quer que você fale com Ele. Não é simplesmente: ai, Deus, eu não dou conta, ou o Senhor é culpado, ou eu não sou merecedora. Quebra esses tabus, sabe, essas crenças religiosas que eu não sou merecedora. Nós somos merecedoras de tudo aquilo que Deus planejou e separou para nós. Sabe os sonhos e projetos que nós temos na nossa vida, no nosso dia a dia?
Se você não é capaz de realizar, peça a Deus para te direcionar. Colocar pessoas certas na sua vida, pessoas que vão te dar a mão e vão caminhar com você. O Instituto Uma Mulher por Outro, essa é a função dele. Nós conseguimos alcançar pessoas do outro lado do mundo, em outros estados, pessoas que estão machucadas, que estão feridas, mas que essa palavra que eu estou trazendo aqui, como as outras meninas que trouxeram, as outras que vão trazer, essa nossa palavra aqui vai alcançar inúmeras outras pessoas. E a nossa dor não é para nos matar, mas é para nos fortalecer, nos trazer experiências para que a nossa dor traga cura para outras pessoas. Entende que toda dor tem um propósito? Então, gente, eu não quero estender muito o horário, não, porque eu sei que todo mundo trabalha, tá? Então, outro ponto que eu quero falar para vocês, quando eu disse aqui que Deus ele tem saudade de ouvir a nossa voz, ele mesmo fala na Bíblia, clama a mim e responderei. Deus quer que você clama, Deus quer que você chama por ele. A situação saiu do controle, marreta caiu do cabo, não tem mais jeito. Deus é Deus do impossível. Para a medicina, era impossível meu marido receber a cura da AIDS. Quando que uma AIDS tem cura? Deus provando que ele é dono da vida. E não tem para ninguém, Deus não deve para ninguém. Eu posso dever banco, eu posso dever agiota, eu posso dever o mundo, mas Deus não deve para ninguém, porque a Bíblia fala que Deus ele vela sobre a sua palavra para poder cumprir. Pode cair todas as folhas, secar, o galho vai ficar seco, mas a palavra de Deus vai subsistir eternamente. Então eu quero dizer para você, mulher, que está aí sufocada nessa dor, não sei qual é o tipo de dor que você está passando, mas eu quero te dizer que Deus aí quer te dar um bálsamo nessa manhã. Para você, fala comigo, conversa comigo, me chama no particular, entra para dentro do teu quarto. Ai, Luciene, mas eu não tenho nem paz e nem sossego para poder ter a minha prece, o meu momento de prece, para me rezar, ficar só a sós com Deus. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta. Você não precisa ajoelhar, você pode sentar. No dia que eu fui conversar com Deus a respeito do meu marido, eu entrei para eu coloquei meu filho no berço, fechei a porta do quarto, sentei na minha cama e falei, Deus, eu não vou nem dobrar o joelho para falar com o Senhor. Senta aqui do meu lado, porque eu preciso conversar com o Senhor. O Senhor é dono da vida, o Senhor não permitiu eu sair da minha casa, da casa dos meus pais, formar uma família e me deixar viúva com um filho doente no braço. Não é isso que o Senhor quer para mim. Então, eu acredito e sei que essa dor é momentânea. Ela não é eterna, ela não vai me matar, porque eu tenho certeza dos propósitos que você tem para minha vida. Pronto, essa foi a minha oração. Tá vendo? Eu não precisei gritar, eu não precisei tocar trombeta, eu não precisei me desesperar. Uma conversa simples que eu tive com Deus. Demorou? Foi longo o processo? Foi. Muitas coisas aconteceram. Eu sou uma mulher que sou marcada por muitas dores, mas dores que me trouxeram, que me enraizaram, que me deu uma força. Qualquer situação, às vezes como ser humano, é óbvio que a gente sente, mas eu digo para vocês, qualquer situação que eu vejo uma pessoa passando, eu falo, Deus não vai deixar você perder essa batalha. Quando eu perdi o meu marido há 3 anos atrás, ele morreu por Covid e por um erro médico. Meu filho adoeceu, meu filho com 35 dias após eu sepultar meu marido, meu filho teve um infarto no miocárdio. No dia que eu voltei a trabalhar, eu trabalho com vendas, né? Eu sou a CEO da Chiara Pet Gourmet, eu estava na casa de uma cliente e meu filho me ligou. Mãe, onde você está? Eu falei, estou em São Mateus. Ele falou, vem para casa porque eu não estou bem. Meu corpo está repuxando, minha vista está toda embaraçada. Peguei um Uber e vim. Peguei ele, meu vizinho pôs no carro, ele entrou na Regional Leste, na UPA aqui, infartando com 35 dias. Sabe quando você é marcada por muitas perdas? Eu enterrei meu pai, eu enterrei a minha mãe, pouco tempo depois eu enterrei meu marido. Olha, 3 perdas. E as perdas que mais mexeram comigo foi a perda da minha mãe, que eu ainda não tinha superado, e vim enterrar meu marido. E aí, naquele momento, eu virei e falei assim, Deus, e agora? O que vai ser de mim? Sabe quando você perde uma base e você se sente assim, o que vai ser de mim agora? Quando eu perdi meu marido, quando eu perdi a minha mãe, eu falei, bem, a minha mãe foi descansar, mas eu tenho meu marido aqui. E para mim, o exemplo de homem, que era a minha base, ele era 50% da minha vida. E aí, quando eu perdi ele, meu filho teve um infarto, e eu falei, Deus, o que vai ser de mim agora? Eu sou uma mulher viúva, sem pai, sem mãe,
e agora sem marido, que vai ser da minha vida? E aí meu filho começou a fazer acompanhamento. Só que durante o acompanhamento que ele estava fazendo com o cardiologista, meu filho tinha um trabalho de gravação. Para quem não sabe, meu filho é artista independente, ele é cantor e compositor de trap. Meu filho foi ao Rio para poder gravar, porque até então ele morava lá e depois ele veio para Juiz de Fora, ficar comigo após o sepultamento, a morte do pai, e ele foi gravar um clipe lá. E ele precisou de ficar 21 dias lá. Nesses 21 dias apareceu uma afta na boca dele, e aparentemente era uma afta, e não sarava. Ele veio para Juiz de Fora, nós fomos à médica, a médica não trocou antibiótico, estourou a boca toda, e umas lesões muito estranhas. A ponto de eu levar ele num dentista, mandar para uma médica especialista de boca, passou uma pomada que piorou. Eu liguei para o dentista, o Dr. Paulo Milazzo, falei com ele, olha a situação da boca do meu filho. Ele falou, eu estou aqui no HPS, traz ele para cá. Meu filho, na mesma hora, foi internado com um diagnóstico, a varíola do macaco. Ele foi para o isolamento. A boca do meu filho deu aquelas bolhas, todas as peles, tecidos de dentro da boca descolou. E nós ficamos 1 ano e 3 meses lutando com isso, porque tinha feito todos os exames de HIV, doenças sexualmente transmissíveis, e não dava absolutamente nada. Até vir um diagnóstico pelo ambulatório de doenças raras autoimunes do HU, de líquen plano oral. E aí você vai e fala assim, não bastou só as suas perdas, você teria que passar por esse processo? Sim. Foi necessário eu passar por esse processo para que eu tivesse experiência para contar em falar quando uma pessoa disser para mim, o médico disse que não tem mais vida, vai morrer. É eu ter autonomia de falar que a última palavra vem de Deus. Eu tive a sensação quando a doutora Simone chegou para mim e falou, Luciane, a situação do seu filho é grave, ele vai morrer. Meu filho cuspia sangue 24 horas, ele não comia, sabe? Uma dieta gelada para poder anestesiar a boca, açúcar que ele odeia para dar energia no corpo. E aí eu vi mais uma vez a mão de Deus, e eu sabia que aquilo ali seria momentâneo. E eu falei, Deus, o Senhor tem um propósito sobre isso. E eu consigo entender? Não, Deus não foi feito para ser entendido, ele foi feito para ser aceito. E eu sei que uma linda história está sendo construída. E aí Deus começou a dar uma música para o meu filho, e lá naquele leito, meu filho compôs uma música que ele viu Deus pela janela. De repente, ele olhou para a janela do quarto dele, onde ele estava no isolamento, e aí ele falou que ele viu Deus pela janela, ele compôs uma música. E assim que ele teve alta, que ele foi para o quarto, tinha um senhor do lado, e que estava totalmente sem perspectiva de vida, meu filho cantando a música, para ele gravar a letra da música, e aquela música impactou a vida daquele homem. Aí você vai falar assim, precisou dele passar por esse processo? Deus não foi feito para ser entendido. Tem processos que nós passamos na vida que nós não entendemos, mas ele só permite nós passarmos para a gente trazer cura para outras pessoas. Então, minha querida, se você está guardando dentro de si uma dor que está silenciada, chegou o momento de você colocar ela para fora. Fala com Deus, ó, tá doendo aqui. Especifica para ele aonde que está doendo. Não é simplesmente, Deus, estou sentindo dor. Aonde que está a sua dor? É no pé? É na unha? É aonde? Na perna? Não, especifica para ele. Ele quer te ouvir. Ele quer cuidar de você. E o cuidado de Deus é infalível. Eu posso dizer, todos os processos que eu passei na minha vida, meu marido enfrentou, além do HIV, câncer de pâncreas, câncer de baço de fígado. Ele teve uma trajetória muito dolorida de vida, mas em todas essas trajetórias, todos esses processos, ele não passou sozinho. Ele teve alguém que cuidou dele. E vou falar uma coisa para vocês. Eu, como mulher, cumpri o meu papel como companheira, como um ser humano. E às vezes ele olhava para mim e falava, eu vou morrer. Nada, a última palavra vem de Deus. Mas porque essa força, confiança, esperança, que Deus ele pode mudar toda a trajetória. Então, eu quero dizer para vocês que eu sei que tem pessoas aqui que estão assistindo esse treinamento que está aqui na sala. Você já perdeu a fé, a confiança, a esperança, a perspectiva de vida. Você acha que a sua vida é isso aí que está parado? Não. Vamos dar marcha ré no carro? Você quer dar marcha ré no carro? Entra para o teu quarto hoje. Faz essa experiência. Depois você vem aqui no grupo e conta a experiência para a gente, o resultado dessa experiência. Entra para o seu quarto e vai conversar com Deus. Ah, eu não tenho confiança de desabafar com ninguém. Procura um profissional. A pastora Kelly, ela mesma pode fazer indicação de profissionais
baitas profissionais que podem te dar a mão e você nunca vai estar sozinha. Nós sempre estaremos aqui. A minha dor não é maior do que a sua não é maior do que a minha. Dores são dores. E não existe dorímetro para poder medir. Então, eu quero dizer para você, está sobrecarregada? Chegou o momento de você dar o seu grito de socorro. O seu grito de socorro pode ser dentro do seu quarto com Deus? Pode. Mas pode ser com uma amiga? Pode. Pode ser com uma especialista da área de saúde? Pode. Porque aquilo que você não grita, aquilo que você não fala, te adoece. E o seu corpo hoje, por exemplo, o ano passado, eu tive uma experiência trágica. E vou falar para vocês que o que me ajudou foi a escrita do livro. Eu entrei num processo de depressão porque eu sempre mostrei muito forte. Eu sempre estive disponível para as pessoas a hora que elas queriam. E eu esquecia das minhas dores. Eu esqueci que eu precisava me cuidar, eu precisava me curar. E aí, o que aconteceu? Eu entrei num processo de depressão e, para mim, a escrita do livro O Poder Feminino foi um resgate para mim. Então, eu quero te dizer, Deus tem várias formas de te resgatar. Esses treinamentos dessa semana, do Setembro Amarelo, é um resgate para a tua vida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando. Às vezes, sonhos e projetos que foram engavetados, pessoas, às vezes, você engavetou um projeto seu, um sonho, porque a pessoa falou assim, você é capaz? Você não é capaz de realizar? Aí você pegou, colocou no baú. Às vezes você planejou algo, a pessoa falou, desiste, isso é impossível para você, você não tem essa capacidade, aí você foi lá, ei, vai lá, abre o baú, tira tudo para fora. Existe um Deus que é capaz de realizar todos os seus sonhos e seus projetos. Vai vir dores, vai vir processos, vai vir pedradas, vai vir apontamento, vai vir pessoas te apontando o dedo, mas o sonho, o projeto é teu. E você não está sozinha, você tem alguém que cuida de você, o dono da tua vida que se chama Deus. E é Ele que vai fazer com que os seus sonhos se concretizem. Então, aprenda a dizer não para as pessoas que duvidam de você. Não bata de frente, porque a Bíblia fala que nós não devemos dar pérolas para porco comer. Sabe aquela pessoa que te confronta? E a Bíblia fala que os nossos piores inimigos estão dentro da nossa própria casa. A nossa casa é a nossa família, é o nosso parentesco, é o nosso ciclo, é dentro da igreja, é dentro do trabalho. Pessoas que duvidam da sua capacidade. Duvida que você pode mudar de vida, que você pode ser uma pessoa próspera, que você pode ser uma pessoa abundante, que você pode transbordar na vida de outras pessoas, que você é capaz de levantar uma pessoa que está caída, que você é incapaz, às vezes, de abraçar alguém que precisa de um abraço, porque um abraço traz cura. Então, eu quero dizer para você, independente de todas essas coisas, aquilo que Deus tem para a tua vida vai se concretizar. Então, bora abrir esse baú. Você está cansada, desgastada? Você não está sozinha. Abre o baú, tira tudo que você guardou lá. Tudo aquilo que você jogou para lá e disse assim, eu não vou lutar mais, eu não quero mais lutar com isso, já cansei, estou esgotada. Não. Chegou o momento de você virar a chave na tua vida. Você não está sozinha, você tem um Deus que cuida de você e você tem mulheres que podem te dar a mão. Está com dificuldade de andar? Nós vamos te carregar. Quando você não tiver força nas pernas para andar, Deus vai fazer isso aqui com você, ó. O colo de Deus é uma delícia. Não tem coisa melhor que você sentir no colo de Deus. E como é que você sente no colo de Deus? É quando você deita na sua cama e fala, Deus, deita aqui do meu lado, porque eu preciso de um carinho, de um afeto seu. Parece loucura, né? Mas isso é real. Tem uma pessoa aqui que é muito íntima, que tem essa intimidade aí, que é a Fátima Quaglio. Então, eu quero dizer para vocês, independente do tamanho da dor, vocês precisam acreditar e confiar em Deus. Não somente acreditar e confiar em Deus, saber que vocês não nasceram porque Deus vos escolheu, mas Deus te escolheu para você nascer e para Ele cumprir os propósitos dele sobre a sua vida. Entende? Então, eu quero finalizar aqui falando com você uma reflexão sobre o girassol. O girassol, mesmo em dia nublado, já percebeu que ele fica virado em direção do sol? Mesmo o tempo tão nublado, ele está virado lá em direção ao sol. E assim temos que ser nós. Os dias podem estar sombrios, nublados. Pode estar relampeando. Mas a gente tem que estar sempre, voltado ao sol da justiça.
sempre voltado a Deus, porque dias melhores virão. Até a noite, que é escura, ela é longa, mas como que ela termina? Com o raiar do sol. E assim é a nossa vida. As nossas dores, os nossos sofrimentos podem se tornar noites, mas elas não vão terminar em noites, elas não vão terminar em morte, porque o sol vai amanhecer, o sol vai raiar e nós vamos florescer. As meninas aqui que participaram do evento, a dinâmica do milho da pipoca, viu que coisa linda? Eu até anotei aqui que eu achei muito linda, que eu tava revendo isso. Eu achei muito interessante, que foi até a Fernanda Fontes, não sei se ela está aqui ou se ela está em atendimento, que o milho de pipoca, você joga uma semente que você joga na terra, aí vai lá, você água, o sol vai lá e faz a parte dele. Só que ele precisa passar por o processo da escuridão. Ele vai lá para o subsolo, ele passa pela escuridão, mas depois daquele processo da escuridão, olha como que ele solta broto, olha como que ele germina, olha como que ele fica lindo. Então, assim é a nossa vida. Nós passamos por problemas, por momentos sombrios, mas esse tempo sombrio não é para sempre, não é definitivo e também não nos define. Tem alguém aqui que quer fazer alguma pergunta? Ou de repente, Lu, até compartilhar também algo, né? Isso. Nesse mesmo sentido. Tem alguém que quer A, compartilhar? a Fátima quer falar. Fala, Então, Fofinha. gente, um abraço especial, com carinho para cada um de vocês. Quando a Lu citou aí da questão da cruz, né, de deitar no colo de Jesus, gente, a minha vida mudou muito, literalmente falando. Um dia, numa pregação na igreja, que o diácono falou da cruz de Jesus, né? Aí ele falou, gente, pega, vocês têm medo? Ele contou uma história que eu não vou contar agora para não alongar aqui. Mas eu comprei uma cruz e coloquei lá no pé da minha cama. E todo dia eu coloco ela do meu lado. Ô, gente, mas que efeito que faz? Porque eu falo assim, Jesus, eu preciso dormir. Eu tenho as minhas ansiedades, os meus medos, mas com o Senhor aqui do meu lado, eu me sinto segura. Então foi dessa forma que eu faço na minha vida. Gente, que me deu uma tranquilidade. Ontem eu estava um pouco ansiosa por causa do meu evento, que eu vou ter dia 20. Como que meu coração fazia assim, repuxava, sabe, gente? Parecia que ele trepidava. Aí eu virei e falei à noite, né? Fui, servi a missa, fiz tudo que eu precisava com relação ao trabalho aqui da loja, o trabalho do evento. E quando o coração começou a repuxar, eu falei, eu não tenho medo disso não, aqui, ó, quem tá do meu lado, ó, aqui, ó, é o senhor que tá comigo? Então, tô tranquila, gente, foi um sono pesado, acordei 5 para 6 e tô aqui dando glória à vida de vocês. Lu, muito obrigada por estar aqui, por ouvir essas palavras, para animar muito mais a minha vida. Gratidão a vocês. Eu que agradeço você por estar aqui. Tá vendo a importância de você saber em quem confiar e saber que a gente nunca está sozinho. Nunca está sozinho. Além da gente ter Deus como Senhor da nossa vida, a gente também tem uma rede de apoio. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, falar? Eu quero falar. Fale, Célia. Nossa, foi muito linda ouvir a sua história. Eu ainda não tinha escutado. E às vezes a gente se coloca muito assim como vítima diante de algumas coisas que passam. Vocês me perdoam porque eu tenho criança e eles estão coisa, mas eu quero falar. E a gente às vezes prefere assim nos colocar como vítima, sempre naquele posicionamento de que não é capaz, de que não é para mim, de que eu não consigo. E ouvir, né, uma mulher tão forte, uma mulher tão temente a Deus, dá muita força para nós. Eu, sim, estou encantada com a sua história, com o seu posicionamento. Agradeço muito a Kelly Santos, né, a fundadora desse instituto. Esse instituto, com certeza, está mudando a vida de muitas mulheres, inclusive eu sou uma delas. Sou grata por fazer parte. Essa semana eu não estou conseguindo assim, interagir durante a noite nas palestras, porque eu estou estudando à noite, fazendo cursos. Mas, Lu, assim, estou emocionada.
Estou me sentindo assim, já estou forte há um tempo, desde que eu conheci o Instituto, mas ouvindo a sua história de superação. Ontem também a Bianca foi fundamental. Quero agradecer a vocês, mulheres fortes aí que estão nos dando força, né? De saber que nós podemos todos os dias recomeçar e viver o novo de Deus nas nossas vidas. Parabéns. Muito lindo tudo isso de hoje. Nós somos fontes, nós mulheres somos fontes para transbordar na vida de outras mulheres. Esse é o nosso papel, essa é a nossa chamada. Deus nos chamou foi para isso, para transbordarmos a vida de outras pessoas. Pastora Kelly, o seu parecer? Ai, tá tudo tão lindo, né? Eu tô aqui com a minha mentorada aqui em lágrimas, do lado. A Flávia está aqui chorando, né? Então, eu tenho certeza que as palavras estão tocando no coração dela. Eu tenho certeza que tocou no coração de muitas também, porque quando a gente fala sobre depressão, suicídio, quando a gente fala de tudo isso, que o número tem crescido de forma alarmante e muitas vezes a gente não sabe o que falar para o outro. Muitas vezes a gente não sabe como lidar com essas situações, mas a forma mais grandiosa de você ajudar uma pessoa é você falar: Deus te ama. Às vezes, eu trabalhei muito isso em mim, Lu. Falar eu te amo para as pessoas, para mim, doía. Eu não conseguia falar eu te amo para as pessoas. Eu não conseguia. Era uma palavra que eu não ouvia com facilidade. Então, falar ela para uma pessoa que eu não conheço soava como mentira. Então, eu só falava eu te amo para os meus filhos, para quem eu gostasse, para quem estava ali no meu ciclo de amigos mais próximos. E olhe lá, falar a palavra amor. Então, o que me fez a empatia pelos outros, esse trabalho humanizado, me fez entender que o amor, você não precisa conhecer alguém para você amar uma pessoa. E aí eu entendo a divindade de Deus, porque Deus ele nos ama consequentemente, sem pensar no que nós somos e quem nós somos. Ele nos ama pela nossa existência, pelo nosso ser, né? E aí, quando eu comecei a entender o amor de Deus, foi muito mais fácil eu liberar esse amor. Então, hoje, pessoas que eu nunca vi na vida, eu converso a primeira vez e eu falo, eu amo a sua vida. E eu vejo a pessoa derramar as lágrimas e chorar. E às vezes eu pergunto, por que você está chorando? Ela falou assim, porque eu nunca ouvi a palavra eu te amo. Então, às vezes você quer ajudar uma pessoa, você não sabe como ajudar, libera o amor que muitas vezes não é o seu amor, mas é o amor de Deus. Fala, olha, Deus te ama. E hoje a Lu, ela trouxe isso. As meninas vieram a semana toda falando sobre o poder de cuidar do corpo para aumentar a autoestima, a saúde da mente e vieram falando, né, sobre esse preenchimento do corpo, da alma. Aí a gente vê a Lu que vem hoje completando com o espírito. Porque se o seu espírito está em Deus, gente, você entra no equilíbrio. O Instituto Uma Mulher por Outra, ele fala justamente sobre isso: corpo, alma e espírito. E aí a Lu traz para a gente, Lu, que eu achei lindo quando você traz para a gente que Deus almeja ouvir a nossa voz. Ele Sim. anseia em ser nosso amigo. Então, gratidão, Lu. Gratidão pelo o seu compartilhamento conosco. E essas pessoas que são amigos de Deus conseguem ver os milagres de Deus na vida delas. Então, gratidão por você nos comprovar que, de fato, quem está com Deus se torna amigo de Deus e é acessível aos milagres de Deus. Eu, assim, eu estou grata e eu sei que cada uma dessas mulheres aqui também estão felizes, né? E eu quero te agradecer. Já são 10 horas, a hora voa, né, Lu? Então é isso, Verdade. gratidão. Meninas, olha, eu quero agradecer a cada um de vocês. Flávia,
Eu não sei o que você precisa, mas que todas essas palavras que foram ditas aqui hoje sirva como um remédio, como um combustível para a tua vida. E ainda que o ser humano queira bater na Oi, internet... Suzy. Ô, mulher, me desculpa, eu não vou conseguir hoje de novo. Eu vou ter que colocar para a próxima semana. Próxima semana não passa, eu prometo, mulher. Tanto por conta do dinheiro, como também do... Ô, Flávio, independente da situação que você esteja vivendo, lembre-se sempre que a última palavra vem de Deus. E eu, Luciene, quero dizer para você que Deus tem uma linda história para a tua vida. Assim como Ele tem para várias pessoas, para as outras, todo mundo que está aqui. Mas Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a tua história. Pessoas que desacreditaram de você, Deus vai fazer com que elas permaneçam de pé para ver você triunfar. Então, tudo aquilo que você planejou, que ainda não concretizou, deixa aos cuidados de Deus, porque Deus vai fazer isso por você. Confia. Deu vontade de chorar, chore. Deu vontade de grita, mas saiba que você não está sozinha. Nós somos uma mulher pela outra. Então, a mesma coisa das outras que estão aqui. Está sobrecarregada? Dê o grito do socorro. Porque quando nós gritamos por socorro, a trajetória se torna mais leve. Pastora Kelly, quero te agradecer pela oportunidade. E sempre que eu puder estar aqui, podendo compartilhar com você. É só agradecer. Oi? Eu acho que a Flávia quer falar. Fala, Flávia. Obrigada, amor, pelas suas palavras. Graças a Deus, assim, eu já estou bem melhor do que antes de conhecer a nossa pastora Kelly Santos. E tenho uma grande fé, uma grande força em Deus. Eu sei que tudo que eu já passei, que eu estou passando, é passageiro, né? Não vai ser para sempre. Não, com certeza. E se mexeu comigo, porque ontem eu tive um desabafo com meu irmão, sabe? E você falou muitas coisas aí que eu conversei com ele sobre o assunto. Então, assim, mexeu comigo, por isso que eu derramei lágrimas. Mas eu gostei muito de estar aqui, né, presente com vocês. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada pelas suas palavras. Eu fico feliz que Deus tenha tocado a sua vida através de mim. E assim somos nós. Nós estamos aqui justamente para isso, para tocar a vida de outras mulheres. E Deus vai usar a sua vida para tocar outras mulheres também. Tenha convicção disso. Amém. Tá? Meninas, foi um prazer. Pastora Kelly, muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade, por esse privilégio de poder estar aqui falando com as mulheres, né? Eu espero poder contribuir muito. E eu sei que isso aqui é só a pontinha do iceberg. Mulheres, hoje, não vão para a cama de vocês sem chamar Deus um particular para conversar com ele. Entra para o teu quarto em silêncio. No secreto, você tem um pai que te ouve e ele não vai te deixar sem resposta. Verdade. Aquilo que é impossível para nós. Cessou o recurso humano, é o momento de entrar o recurso de Deus. E o recurso de Deus é infalível. Deus abençoe a vida de vocês e tenham um bom dia. Meninas, beijo, bom dia para todas. À noite temos mais treinamentos. Bye, bye. Beijo.